Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Afinal de contas, não sei a que hora você está nos assistindo, mas isso não importa. O importante mesmo é a sua aprovação. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa dos Titãs dos Concursos. Mas isso a essa altura do campeonato você já deve saber, né? Então vamos lá, né, Sidney? Para de enrolação e vamos ao que interessa. Galera, hoje eu vou trabalhar regência verbal para a banca CESP. Então, como é regência verbal para a banca CESP, não tem por que eu ficar enrolando com um monte de coisas. Você quer que eu vá direto ao ponto? E é isso que eu vou fazer. Então, Sidney, para de enrolação e vamos ao que interessa. Atenção ao contexto. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu botei o mesmo verbo 4 vezes, né, para você perceber que diante de frases, de situações diferentes, o mesmo verbo que você está acostumado a falar que é tal coisa, ele pode adquirir outras nuances. Por exemplo, o verbo comer. A gente sempre fala, quem come, come alguma coisa, então é verbo transitivo direto. Isso se eu chegar e falar que Sidney comeu o bolo. Mas se eu falar Sidney comeu na cozinha, vai continuar sendo verbo transitivo direto? Não, porque eu indiquei o quê? Uma circunstância de localidade, não foi? Então é verbo o quê? Intransitivo. Então vamos ver esses 4 exemplos aqui agora, galera. O tempo virou no sul. Gente, se eu tô aqui, ó, sabadão de sol com a galera, a gente chega a um curso para estudar e a gente, 9 horas da manhã, combina, ó, quando acabar a aula, a gente vai à praia, tranquilo? Tranquilo. Aí a gente entra, vai lá estudar, na hora do intervalo eu vou lá fora. Aí eu chego pro Walter, que é o nosso cameraman aqui, camarada gente fina, e falo assim, Walter, vou lá fora, quando eu voltar, a gente, pô, agiliza o procedimento da praia, já é? Aí ele vai falar pra mim, pô, já é. Aí eu vou, e quando eu volto eu falo assim pro Wagner, pô, Wagner, o tempo virou. Pô, se tava um solzinho de 40 graus e eu falei que o tempo virou, ainda vai dar pra ir à praia? Ainda tá sol de 40 graus? Não. Porra, tá frio agora, não tá? Então aqui você já percebe que o verbo é o quê? Intransitivo. Porque simplesmente com sujeito e com verbo eu já percebi o sentido da coisa. Mas você vai chegar para mim e vai falar, pô, Sidney, eu não consigo ter tamanho processo de abstração para poder fazer isso. Então o que você vai fazer? Volta no outro slide. Você vai recorrer ao sistema SVC e vai recorrer à tríade. Você vai de cara no verbo, vai perguntar a ele quem é o sujeito e vai olhar para o complemento. Então, olha aqui, galera. O tempo virou no sul. Então, eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito aqui no caso, que é o tempo, e eu tenho o meu complemento aqui, que é no sul. No sul, funciona como objeto? Não. Funciona como característica? Não. Funciona como localidade. E por mais que o verbo virar aqui não tenha exigido, você já percebeu que pelo contexto eu indiquei uma circunstância. E no caso, uma circunstância de localidade. E se eu indico circunstância, é porque é adjunta adverbial. Aqui no caso, uma circunstância de localidade, portanto, uma adjunta adverbial de lugar. Olha o próximo exemplo. O aluno virou a cadeira. Eu vou de cara no verbo, eu tenho o sujeito, automaticamente o resto é o meu complemento. Nesse contexto, galera, cadeira obviamente funciona como objeto, não é? Eu pego uma cadeira e viro. Nesse contexto, quem vira, vira alguma coisa. Então eu tenho um verbo que? Transitivo direto, porque pediu um complemento sem preposição. No caso aqui, pediu um objeto direto. E lembrando, na hora da prova lá no CESP, o camarada, ele pode não chamar de objeto direto. Aliás, ele deve fazer isso. Ele deve chamar de complemento direto, assim como ele vai chamar o objeto indireto de complemento indireto. Tranquilo? Então, a gente já matou essa daqui. Olha o próximo exemplo. Sidney virou o rosto ao professor. Agora, galera, eu vou fazer uma pequena encenação. Vocês não estão vendo, mas o Wagner está ali o Walter, ele está ali na minha frente. E eu vou fazer uma pequena encenação para você perceber esse processo. Então, olha só, eu vou ser o aluno e o Walter vai ser o professor. Então, eu estou andando, né? Eu sou o aluno. Aí eu falo assim, ó, o aluno virou o rosto ao professor. Estou olhando para o Walter, ó. Então, nesse contexto, quem vira, vira alguma coisa a alguém, não é verdade? Então, aqui eu tenho um verbo bitransitivo, que é o verbo transitivo direto e indireto. Nesse contexto, se quem vira, vira alguma coisa a alguém, a coisa é o objeto direto e a quem eu virei vai funcionar como objeto indireto por causa da preposição. Tranquilo? Agora, olha o último exemplo. O aluno virou fera. Eu tenho aqui, notoriamente, um verbo que não indica ação.
Mas se você não conseguiu perceber isso, é só você recorrer à tríade ao nosso sistema SVC. Quando eu venho aqui no verbo e pergunto a ele quem é o meu sujeito, automaticamente o resto é o meu complemento. Fera, funciona como objeto? Não. Funciona como localidade? Não. Funciona como característica. E se funciona como característica, é porque eu tenho aqui um predicativo e é óbvio que o verbo é de ligação e, no caso, um predicativo do sujeito, porque está qualificando, caracterizando aluno, que aqui funciona como sujeito. Tranquilo? Galera, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.